Pronto. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Júlia. Hoje eu estou aqui representando a WordLink e quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a Bliss. Deixa eu abrir minha apresentação aqui. Bem, a Bliss é a primeira associação de empresas do setor linguístico a ser criada no Brasil, com a meta de impulsionar o nosso setor tanto interna quanto externamente. Aqui estão alguns dos nossos associados e parceiros. E o propósito da Bliss é divulgar o nosso setor para empresas nacionais e multinacionais, fornecer informações sobre as tecnologias mais recentes, conectar diferentes profissionais e serviços linguísticos, dialogar com as universidades e cursos. E as nossas ações, a gente costuma oferecer webinars como os de hoje, desenvolver o relacionamento com outras associações internacionais. A gente atua junto com as universidades e fazemos exposições das nossas associadas em eventos internacionais. Para juntar-se a nós, é só entrar em contato, pelas nossas redes sociais. Vocês também conseguem acompanhar várias novidades. E aqui também mais algumas informações, caso vocês queiram entrar em contato. Hoje, com a gente, teremos o Danilo Mota, editor-chefe da Leaders League Brasil. E agora eu vou abrir o espaço para ele. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, pessoal. Bom, como a Júlia já introduziu, meu nome é Danilo, sou o editor-chefe aqui da Leaders League Brasil. Começo agradecendo aí a turma da Bliss pelo convite, para a gente falar um pouquinho sobre nossos rankings e premiações, a importância, né, desse propósito da Leaders League de conectar, né, decisores e provedores de serviços nas mais diferentes áreas. Vocês conseguem me ouvir bem? Meu áudio está razoável para todos? Sim, tá ótimo aqui. Beleza. Bom, antes de falar um pouco da Leaders League, falar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou jornalista, sou formado em jornalismo, fiz mestrado em letras, então também sou um pouquinho aí da indústria da linguagem. Apesar de não ter trabalhado na área, sempre trabalhei como jornalismo, né? Trabalhei um tempo nos jornais O Dia, no jornal O Globo. Eu sou do Rio de Janeiro, vim para São Paulo, né, trabalhar no Twitter, fiz uma temporada na história do Twitter, depois trabalhei no terceiro setor, e desde 2021 eu estou aqui na Leaders League como editor-chefe da pesquisa Corporate and Finance. A Leaders League é uma empresa francesa, né, de classificação empresarial. Surgiu em 1995, fazendo inicialmente rankings de escritório de advocacia. E a gente chega no Brasil em 2015 com esse mesmo propósito, inicialmente fazendo rankings de escritório de advocacia das mais diferentes áreas. Então, temos rankings de direito tributário, trabalhista, vários rankings, na verdade, de direito tributário, né, contencioso tributário, consultivo tributário, enfim, trabalhista, IDA, contencioso, consultivo, contencioso de massa, direito empresarial, societário, M&A, bancário, financeiro, e, enfim, todas as áreas jurídicas. E a partir de 2021, a empresa começa a sentir necessidade de ter um time dedicado também às outras áreas negociais, às outras áreas, né, do setor empresarial. Então, eu fui contratado aqui para estruturar essa nova frente. Inicialmente, a gente já tinha alguns rankings de mercado de capitais, alguns rankings de M&A, de contabilidade, mas não tinha um time dedicado, né? E aí, com a minha entrada, eu consegui estruturar um time e a gente começou a abrir para mais rankings de auditorias, outros rankings de mercado de capitais, de fundos, e a partir daí a gente decidiu ir para outras áreas, também negociais, mas não necessariamente financeiras, né, contábeis e financeiras. Inicialmente a gente abriu o ranking de headhunters jurídicos e mais tarde a gente abre também os rankings de tradução. Hoje nós temos o ranking de melhores agências, melhores firmas de tradução jurídica e melhores casas de tradução financeira. Porque na área das ligas a gente avalia por área de prática separadamente, né, isoladamente. E assim a gente começou, assim, deu uma repercussão bastante positiva, porque a Leaders League é muito acessada pelos tomadores de decisão,
né? Quem quer contratar um escritório entra na Leaders League, vê quais são os melhores ranqueados naquela área de interesse e faz a seleção por ali, e aí a negociação é entre o escritório e o diretor jurídico, por exemplo. E o mesmo vale para um CFO, que quer fazer uma transação de M&A, ou precisa de uma auditoria interna. Ele entra no site da Leaders League e define ali com quem ele vai, para quem ele vai pedir proposta, enfim. Então, esses dois rankings, quando nós lançamos, teve uma repercussão muito positiva no mercado, né, por conta justamente disso, né, do nosso site, nosso ecossistema ser muito acessado por quem contrata efetivamente esses serviços jurídicos e financeiros. E como são muitas empresas globais, né, a Leaders League está presente em vários países, acaba tendo uma demanda muito forte de serviços de tradução, né, tradução e versão, de forma geral. Hoje a Leaders League tem times dedicados no Brasil, no Peru, Madrid, Lyon e Paris, né, onde é a nossa matriz, e Milão, né? E a partir daí a gente cobre vários outros países, Benelux, enfim, leste europeu, África, Estados Unidos e Canadá, América Central, América Latina, e a partir desses times dedicados. A importância desses rankings, a gente recebe muito esse feedback de mercado, é a falta de um validador de mercado, né? Muitas empresas, por exemplo, os headhunters ou consultorias de RH, às vezes não têm um órgão externo, né, validando, né, esse trabalho desses players. Então, peritos, assistentes técnicos, tem os institutos e órgãos de classe, obviamente, mas o ranqueamento na Leaders League acaba sendo um selo, uma comprovação de qualidade daqueles players, né, em maior, por ordem de grau de excelência, por hierarquização dessa forma. E como é que faz, né, para participar objetivamente dos rankings da Leaders League? A gente tem 4 pilares de pesquisa. Tudo começa com o envio dos formulários de inscrição. Nesse formulário, a empresa pode colocar quantos tradutores eles têm trabalhando no time, volume de trabalho, principais clientes e os 10 principais projetos do ano. Tá? Como é que os 10 projetos mais relevantes, de maior impacto que aquela empresa trabalhou no período. Então, assim, a gente já consegue ter uma dimensão, uma comprovação do que a empresa está fazendo para a gente começar o comparativo. Esse formulário ele é totalmente confidencial. Tá? Nem outros times da Leaders League têm acesso. Nenhum comentário ali vai ser publicado ou atribuído àquelas empresas em hipótese alguma. Eles são especificamente para fins de pesquisa. E a gente também não entra em contato com aquelas pessoas, né? Dado que às vezes alguns casos são mais sensíveis, são mais confidenciais. Então, nós não entramos em contato com as pessoas mencionadas ali. A gente faz sim uma entrevista de clientes com os referees. A gente tem um documento anexo que nós chamamos de referee list, que aí sim é onde as empresas, né, que estão submetendo inserem contatos de pessoas de mercado que podem dar um referencial do trabalho de vocês. Então, ali vocês podem colocar os diretores jurídicos, financeiros, os escritórios de advocacia, um gerente jurídico, todas as pessoas com quem vocês têm alguma interface no mercado e que, obviamente, podem querer dar um referencial. Com essas pessoas, a gente faz 2 tipos de entrevista. A gente manda um pedido de entrevista de 10, 15 minutinhos e nessa entrevista, por vídeo, a gente pergunta com quais agências ou com quais empresas de tradução você tem trabalhado, teve alguma experiência recente. E aí eles vão responder, tive uma experiência com a empresa A, com a empresa B e com a empresa C. Com a empresa A foi bem ruim por causa disso, daquilo outro, a gente migrou para a empresa B, mas ficou muito cara. Essa empresa C é muito ótima, entrega tudo no prazo e tem um preço competitivo. Perfeito. A gente tem 3 feedbacks de mercado que a gente coloca no nosso sistema atribuído a cada uma dessas empresas. Então, aqueles que a gente não conseguiu agendar uma conversa, seja pelo volume que a gente recebeu, seja pela agenda do executivo em questão, a gente dispara para toda a nossa base um link de um formulário com senha, né, para não ter campanha de voto, só aquela pessoa com aquele e-mail e senha consegue acessar. E eles fazem as recomendações, né, quem você recomenda em cada ranking e por quê. Então, a gente faz, dessa forma, a gente consegue ouvir toda a base de referees em todos os nossos rankings, né, seja por uma entrevista, seja um pedido por e-mail de referencial. Então, esses 2 são os primeiros, são as principais bases para a nossa pesquisa. O que a empresa está apresentando e o que o mercado fala sobre ela. Soma-se a isso nos rankings onde isso é cabível, né, em maior ou menor grau. A gente faz levantamentos de dados públicos, né, participações em congressos, discussões. Nos rankings de mercado de capitais, a gente pega muita coisa de dados públicos, que é tudo registrado na Anbima.
transações, contratações de novos sócios, incorporações de times, tudo isso que é público a gente consegue filtrar por aqui também. E, por último, referenciais de pares. A gente tenta ouvir de 5 a 7 players em cada ranking, né, por amostragem, e a gente ouve não só mais detalhes sobre a atuação de cada empresa, como a gente também ouve com quem vocês têm cruzado, por exemplo. Quando vocês estão numa concorrência, quem vocês costumam ver? Quem que costuma... Quando vocês perdem é para quem? Quando vocês ganham é de quem? E assim a gente consegue também esse compartilhamento de mapeamento, né, entre as próprias empresas que compartilham conosco. E, obviamente, esse é um pilar da pesquisa que tem um peso substancialmente menor, né, dado que muitas vezes são concorrentes diretos. Então, a gente sempre coloca sua perspectiva, mas é uma etapa bastante importante porque, eventualmente, a gente consegue traçar paralelos, né, traçar padrões nas respostas que nos dão uma certa calibragem, né, com base no que eu mencionei que é o mais importante, que a própria empresa apresentou e o que o mercado, né, os referees, falam sobre ela. Então, dessa forma, a gente consegue, com esses 4 pilares, né, os referees, os formulários, dados públicos e referenciais de pares, traçar um comparativo que vai culminar na publicação do ranking. Né? Geralmente leva uns 3 a 4 meses de pesquisa, nós levamos de 3 a 4 meses de pesquisa, e aí a gente publica o ranking, né, das melhores agências, né, as melhores casas de tradução. Eu gosto sempre de frisar que essa pesquisa é totalmente editorial, orgânica, sem nenhuma contrapartida financeira. Tá? Não existe nenhuma cobrança para as empresas participarem da pesquisa e não existe nenhuma contrapartida financeira para enviar os formulários, para entrar no ranking, nem ser promovido ou rebaixado de um ano para o outro. Né? Essa é totalmente editorial e orgânico. O ponto que eu lembrei agora, que eu acabei pulando, na parte das entrevistas com os pares, tem um ponto interessante, que eventualmente os pares mencionam como concorrente algum player que a gente não conhecia, algum player que às vezes não estava ranqueado. Então, mesmo sabendo que são concorrentes diretos, querendo ou não, vocês acabam também contribuindo para a gente mapear de forma mais consistente, mais ampla, o nosso mercado. Né? Então, isso é uma contribuição também, uma cocriação do nosso ranking. Mas voltando a falar um pouco sobre a questão financeira, a gente não trabalha com esse pay to play. A gente simplesmente não faz parte do nosso modelo. Todas as etapas da pesquisa são editoriais, orgânicas e sem nenhuma contrapartida financeira. O nosso modelo de financiamento é um modelo que a gente chama de modelo invertido. Por quê? A partir do momento que a empresa já está ranqueada, que ela pode usufruir de produtos comerciais, aí sim, com uma contrapartida financeira, obviamente, para ampliar a exposição de marca. Então, nós temos publicidade online, publicidade de nossos guias impressos, temos um perfil online dentro do próprio site, dentro do ranking lá que a gente publica líder, excelente, altamente recomendado por tier. Sempre gosto de lembrar que em cada tier os players ficam ranqueados em ordem alfabética. Eles não ranqueiam primeiro, segundo e terceiro. E sim, esses são os líderes, esses são a segunda banda, terceira, quarta e assim sucessivamente. E aí ali dentro vocês podem comprar um espaço, né, um perfil onde pode colocar referenciais de clientes, estudos de caso, contato dos sócios, o histórico da empresa, enfim, é totalmente customizável para 5 idiomas. Então, esse é um espaço comercializado. Caso a empresa não contrate, ela vai estar igual no ranking, na mesma posição, só que só vai estar o nome da empresa e o nome das lideranças. Né? Quem clicar ali não vai ter informação nenhuma. Vai para uma página só com o ranking, tudo em branco. Então, essa é uma das possibilidades, né, o perfil online, para as empresas postulantes. Mas, novamente, a gente não tem nenhuma obrigatoriedade de contratação, né? As empresas não têm nenhuma obrigatoriedade de contratação, é apenas um diferencial competitivo para maior exposição de marca dentro de um ranking, já que ali dentro daquele ranking, quem acessa é quem já tem uma inclinação, já tem um apetite para a contratação daquele tipo de serviço. Tudo bem até aqui, pessoal? Vou prosseguindo, então. Essa é a nossa frente editorial de pesquisa. Mas a Leaders League tem uma série de outras iniciativas, né, como os nossos eventos. A Leaders League Brasil, a Leaders League tem cerca de 70 eventos globalmente. Aqui no Brasil, nós temos 4 grandes eventos. Né? Esse ano, a gente vai lançar, agora em abril, a primeira edição do nosso M&A Connect, que é um evento para celebrar as principais transações de M&A, de fusões e aquisições no mercado brasileiro. Né? Premiar as melhores estratégias de M&A.
Então, é um dia inteiro de debates, mesas redondas, painéis, e de noite, a premiação das melhores estratégias de M&A em diversos setores da economia brasileira. Como é que as firmas de tradução podem participar? Com cotas de patrocínio, por exemplo. Pode fazer um patrocínio branding. Para esse evento, eu acho que é o que faz mais sentido. Em julho, a gente tem o FILASA, que é o Finance and Law Summit and Awards, que é a mesma coisa, é o principal evento da casa. São 4 salas de conferência, 4 salas simultâneas de painéis, mesas redondas, debates. E de noite, a premiação dos melhores departamentos jurídicos e dos melhores departamentos financeiros in-house das melhores empresas do Brasil. Então, a gente faz o melhor departamento jurídico do agronegócio, o melhor departamento financeiro do agronegócio, o melhor departamento jurídico de bens de consumo, o melhor departamento financeiro, por aí vai. Então, é um evento voltado realmente para C-levels, e tomadores de decisão e prestadores de serviços para estes públicos. E aí sim, tem ainda a possibilidade de cotas de patrocínio brand, ter sua marca, sua presença no evento, vocês podem ter um painel patrocinado, por exemplo, dentro do evento. E aí são parcerias comerciais. Né? Um painel patrocinado em que você vai, junto com 2 palestrantes ali, nosso time vai montar junto com os patrocinadores, vai montar ali um painel. Isso é divulgado nas nossas redes, dentro do evento. Um evento geralmente para 600, 700 pessoas. E no painel patrocinado, a gente escolhe um tema que seja adequado, vamos supor, uso de inteligência artificial na tradução jurídica, vamos supor, ou a importância da precisão em traduções de balanços financeiros, que seja. Então, é totalmente customizado ali o painel, e aí é uma excelente oportunidade para uma exposição de marca para um público extremamente qualificado, né, com exposição da sua expertise, enfim, fazer toda a apresentação da casa. Né? O Filasa é uma excelente vitrine para esse tipo de trabalho. E aí, em setembro, nós temos o Compliance Summit, que é um evento voltado para os times de compliance, melhores programas de compliance, conformidade, proteção de dados, gestão de riscos, investigações internas, mesmo modelo, dia inteiro de debates, mesas redondas, e à noite uma premiação dos melhores times e iniciativas de compliance, GRC, né, governança, riscos e compliance. Em novembro, a gente tem o último evento do ano, que é o Brazil's Leading Lawyer Awards, que é uma premiação para os melhores times jurídicos em escritórios e em departamentos in-house. Então, ali a gente não tem a parte de conteúdo, que vai direto com o jantar de gala, com a premiação dos melhores advogados do ano, dos melhores times jurídicos do ano. E aí é especificamente jurídico. Mesma coisa, excelente oportunidade para os times de tradução que trabalham com o time jurídico se apresentarem ali, né, fazer um branding bem forte com os advogados, né, numa parte altamente qualificada, no mercado altamente qualificado, com o público altamente qualificado. Então, nossas frentes de eventos, nós temos quase 4 eventos anuais. Deixa eu ver que eu vi que chegou uma pergunta aqui. Foi um comentário meu. Sim? Não, eu só botei ali no chat se tem planejamento para uma premiação de empresas de tradução também. Bom, nada impede. É perfeitamente cabível. A gente está pensando em algumas outras frentes de eventos. Hoje a gente não tem uma premiação para empresas de tradução, mas até o início do ano a gente também não tinha para times de M&A. Então, a gente vem crescendo essa frente de eventos, que é bem importante, assim, a gente vê que faz um barulho bem legal assim, no nosso ecossistema, e nada impede que a gente futuramente crie também para empresas de tradução. A gente tem crescido não só em agências de tradução, empresas de tradução, mas empresas de comunicação e marketing, tem tido bastante crescimento. Então, acho que dá para fazer um bem bolado aí futuramente. Vamos conversar sobre isso, então. Vamos, perfeitamente. Desculpa te interromper. Nada, sem o menor problema. E, por último, a gente tem o nosso guia chamado Brazil's Best Counsel, ou BBC, que é um guia, um compilado com todos os nossos rankings e tudo que a gente fez ao longo do ano. Ele é todo em inglês e a gente distribui nos nossos eventos brasileiros e dispara por PDF, na versão digital, para toda a nossa base global. Então, todos os nossos rankings, com mais artigos, entrevistas, capítulos de abertura. Antes de cada ranking, vem um capítulo de abertura escrito por um ranqueado, e é um material extremamente exclusivo. Só um player pode contratar esse capítulo de abertura. Todos os nossos rankings, entrevistas, publicidade. Então, tudo que a gente tem
do Brasil para mostrar para todo o ecossistema global da Leaders League vai para o BBC, Brasil's Best Counsel, e a gente distribui por toda a nossa base e nos nossos 4 eventos. Então, também, como é que as firmas de tradução podem participar do BBC? Seja com capítulo de abertura, né, que aí são só 2, um jurídico e um financeiro, né, e quem contrata, por exemplo, se a empresa que faz um contrato de 3 anos, por 3 anos só essa empresa vai poder fazer um artigo sobre tradução jurídica, por exemplo. Tá? Então, é um produto super exclusivo, pode participar com publicidade online, com entrevistas, enfim, com conteúdo patrocinado no evento, publicidade impressa, desculpa. Então, tem uma série de possibilidades, né, dentro do nosso BBC. Então, numa visão geral, esses são os pontos que a Leaders League, né, tem. O grande propósito da Leaders League é ser um fomentador de negócios, né, um fomentador de contratos. Como vocês chegarem a checar no nosso site, todas as informações eles são abertas. A gente não pede sequer login do visitante para ele ter acesso ao ranking. A gente quer justamente isso. Quem precisa de um provedor, de um prestador de serviço, que ele facilmente consiga encontrar dentro do nosso site. O nosso site será uma grande caixinha de ferramentas para você encontrar tudo que você precisa para fazer negócio. Seja um C-Level, seja um diretor jurídico, ou um CEO, um diretor jurídico, um CFO, ou um médio empreendedor, porque nossos rankings, a gente tem também alguns players de meio de tabela ou de base de tabela que às vezes vão atender uma pequena e média empresa, né? E no topo de tabela, às vezes são players que vão atender umas Big Four, por exemplo, que vão atender clientes de maior complexidade econômica, por exemplo. Então, a gente não tem nenhuma restrição, é óbvio. Players que fazem um trabalho muito pontual, ou com clientes muito locais, ou algo nesse sentido, a gente acaba não conseguindo incluir no ranking. Então, às vezes, a gente recebe formulários ou tem menções de certos players que acabam não entrando. Então, não é um condicionante, enviei o formulário e vou entrar. Não necessariamente. A gente tem, sim, uma linha de corte, que não é matemática, não é quantitativa, é bem subjetivo, de ranking a ranking, né? Dentro do comparativo que a gente fez. Se essa empresa postulante não estiver comparável aos demais, ela, infelizmente, acaba não entrando, até que tenha uma certa robustez, enfim, ou consiga adequar ali algum critério de, às vezes não se expressou legal, não apresentou de forma realista, né, no seu formulário, né, compatível com o que de fato está praticando no mercado. Mas a ideia da Leaders League é que esses conteúdos sejam 100% abertos. E aí, com isso, tem 1 ou 2 anos, agora não me lembrar quando foi lançado, o Precisou Brasil. Não, tem 2 anos, vai ser 2 anos agora. Deu um branco agora, desculpem. Precisou Brasil foi um site que a gente lançou 2 anos atrás, no meio do ano retrasado, no mês de 23, de notícia. Notícias, artigos, entrevistas, análises. E a ideia ali segue o propósito da Leaders League de ter conteúdo aberto para fomentar, aí não fomentar negócios, mas fomentar discussões. Então, contratações de novos sócios, mudanças legislativas, assessorias para transações de M&A, tendências, entrevistas, tudo isso a gente publica, né, organicamente. Então, até os times de marketing da casa das empresas de vocês quiserem me incluir no mailing de vocês, pode me incluir, porque eu sempre recebo esses releases. E ainda existe a possibilidade de publicação de artigos patrocinados. E aí são artigos opinativos, né, artigos autorais de opinião, que são publicados de forma patrocinada, um espaço contratado. E existe ainda a possibilidade de contratação de uma coluna. Você pode contratar uma coluna e, durante o período de vigência, você publica quantos artigos você quiser sobre aquele eixo temático que você contratou. Então, mas fora isso, notícias, de forma geral, hard news, como a gente chama, né, em redação de jornal, isso nós publicamos organicamente, novamente sem custos. Então, se vocês tiverem de mudança regulatória, alguma decisão, enfim, que acham que faz sentido algum tipo de comentário, ou alguma pauta mais factual dentro, né, do ecossistema de vocês, sabem que eu estou aberto a receber para a gente também trazer essa discussão para os times aí de tradução. Chegaram algumas perguntas. Interface jurídico-médica também merece uma tradução e publicidade. Legal. Esse ano a gente vai lançar o ranking de perícia médica,
né, o primeiro ranking aí jurídico-médico que a gente tem. A gente tem os rankings jurídicos de life sciences, acho que de biotecnologia, de bioética e essas frentes, mas do meu lado, Corporate and Finance, a gente já vai lançar esse ano pela primeira vez um ranking de perícia médica, né? De tradução jurídico-médica, a gente ainda não teve algo nesse sentido, mas nada impede que, tendo uma demanda, a gente conseguindo mapear algumas empresas para ter pelo menos um ranking mais enxuto inicialmente, nada impede que a gente também avance para essa área. A gente tem lançado 2, 3 rankings aí a cada trimestre, novos, né? Além das atualizações anuais que a gente já faz. Então, nada impede que a gente tenha algum avanço também nessa área médica. Vamos lá. Em termos de eventos, nós podemos trabalhar em parcerias de publicidade nos eventos internacionais também? Sim, perfeitamente. É que os eventos internacionais, do nosso lado, eles são bem mais voltados para o público jurídico. Então, nós temos um coquetel no IBA, né, no International Bar Association. A gente faz um coquetel da Leaders League para reunir todo o mercado, né, todo o nosso público, todo o ecossistema da Leaders League globalmente, para uma confraternização ali num dos dias do evento. Nós temos eventos internacionais, temos Leaders League Alliance Summit, LLAS, que também acontece anualmente, cada ano numa cidade. Temos alguns eventos na Europa, o Private Equity Exchange, também voltado mais para o mercado financeiro. Temos o Family Stories, que é voltado para Family Offices e Wealth Management. Enfim, temos dezenas de eventos. Temos o M&A Stories também, que no Brasil a gente chama de M&A Connect, mas lá fora é M&A Stories, também voltado para o mercado de fusões e aquisições. Então, todos esses eventos internacionais da Leaders League também estão abertos à participação de publicidade, cota de patrocínio, enfim, estão abertos aí a essas possibilidades também. Tá? Como funcionaria na prática? Seria possível criar e divulgar materiais em Acho que medicina? essa tem a ver com a questão do ranking Interface de jurídico-médico. isso, de perícia médica. Isso. Então, o ranking de perícia médica é novidade. A primeira edição vai ser lançada terça-feira que vem, dia 18 agora de março. Divulgação de materiais em medicina, eu não sei como seria. A gente não sei se a gente teria, por exemplo, um volume de profissionais da área médica buscando informações no site da Leaders League. Se isso for identificado, a gente poderia, por exemplo, criar uma série de artigos sobre, sei lá, novas tendências em perícias médicas ou em, como se diz, patentes de fármacos, algo nesse sentido, né? Patentes de produtos químicos, enfim. Nada disso é um impeditivo, mas o primeiro passo é a gente identificar se existe esse ecossistema interessado, se existe um público, né, que busca essas informações no site da Desligue, né, no nosso ecossistema. O ranking de perícia médica a gente conseguiu fazer porque é muito ligado mais ao jurídico, né, porque quem entra no nosso site é quem está, às vezes, numa disputa, né, seja na disputa de patente de algum fármaco ou patente de alguma prótese ou coisa do tipo, né, que é uma disputa de quebra de patente ou algo nesse sentido, ou seja por questão de erro médico, seja a regulação, a Anvisa, ESG, perfeito. Isso a gente já tem os rankings de direito regulatório, que aí é mais generalista, temos os rankings de life science, né, de ciências da vida, que batem bastante nessas pautas da Anvisa. De ESG, do meu lado, a gente tem os rankings de consultoria de compliance, né, governança corporativa, riscos, impacto social e consultoria ambiental. Então, a gente tem essas 4 áreas aí que são, de certa forma, relacionadas às frentes de ESG, mas relacionadas a life sciences e regulação, Anvisa, aí vai mais para o lado do jurídico mesmo. O time jurídico, né, liderado aqui pela Ana Luísa Ferrari, minha dupla, ela tem uma série de rankings relacionados a essas frentes, né, direito regulatório e ciências da vida também. Respondido? Acredito que sim. Eu Beleza. vou. Legal. Eu ia até fazer uma pergunta que eu ia deixar para o final, mas já aproveitando que Fazer. a gente te interrompeu, mas é porque isso é uma dúvida referente ao que você falou no início, em relação à metodologia dos rankings, porque, por exemplo, eu fui citado em um ranking, mas eu nunca me inscrevi, por exemplo.
Então, provavelmente, eu fui citado por algum par meu dentro da tradução. Ou cliente, porque, como eu Ah, tá. disse, a pesquisa com referees, a gente não diz quem foi que indicou aquele referee. Tá. Então, eu pergunto com quais empresas de tradução você tem tido interface, você tem tido alguma experiência recente. Então, às vezes, ele foi indicado pela empresa A e ele falou: mas eu já trabalhei com a empresa B também, que é muito boa. Então, eventualmente, a gente consegue, eventualmente não, isso é bem comum, aliás, ouvir sobre duas, três empresas, e aí sim, eventualmente, alguma dessas empresas não está nem ranqueada. E aí a gente vai atrás, tenta falar com os sócios, mas às vezes teve um cliente que referenciou e um par que referenciou. Às vezes, dependendo do que eu consigo levantar por conta própria, eu consigo encaixá-la ali numa posição mais de base. E aí essa empresa pode ir subindo, mandando, né, ativamente, né, os formulários para a gente. É óbvio que com o recebimento do formulário, eu tenho os casos concretos, eu sei o número de profissionais dedicados ao time, sei o volume de clientes, sei a complexidade e a relevância econômica desses clientes. Então, eu consigo ter mais insumos para colocar essa empresa numa posição mais vantajosa para ela no nosso ranking. Mas, eventualmente, a gente inclui sim empresas no nosso ranking que não fizeram aplicação e que entraram organicamente com base em comentários espontâneos de pares e clientes. Tá? Então, pode ter Entendi. sido isso que tenha acontecido com a sua firma. Perfeito. Obrigado. Nada. O que mais? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu não vi mais nenhuma, não, por enquanto. Beleza. Pessoal, da minha parte, eu acho que é isso. Tem algum outro ponto que vocês queiram abordar? Algum outro aspecto sobre a LBS League que vocês achem interessante? E, não, assim, Júlia, você viu se tem alguma coisa aí? Você tem alguma questão? Não, achei muito interessante, inclusive, que eu não sabia como que essa classificação era feita, e essa dúvida do Paulo também era uma coisa que eu estava aqui me perguntando, que eu estava aguardando para o final. Mas aí agora já está tudo esclarecido. Isso é bem comum, assim, algumas empresas eventualmente entrarem em contato com a gente e falar, eu fui ranqueado, não sei como. Aham, E por conta dessa nossa metodologia, que é feita justamente para tapar pontos cegos, né? A gente faz de uma forma que a gente consiga cobrir todo o mercado, ainda que o mercado não aplique ativamente. Né? É óbvio, como eu disse agora há pouco, a aplicação ativa ela é muito mais vantajosa para a empresa porque ela não fica, entre muitas aspas, obviamente, refém de comentários espontâneos de mercado. Ela está ativamente nos enviando não só a planilha de clientes dela, como os casos que ela trabalha. Então, aumenta substancialmente a possibilidade de eu ouvir um cliente dela do que se eu ouvir de mercado, arriscando se alguém eventualmente pode ser que comente aqui sobre aquele player. Então, enviando a planilha dela, os referees provavelmente vão falar sobre ela. Então, sobre essa casa, sobre esse escritório, enfim. Então, é muito mais vantajoso. Mas caso ela não envie, a gente também consegue ter referenciais de mercado, obviamente não da mesma proporção, mas que nos dão alguma base para a gente conseguir posicionar essa empresa organicamente, ou mantê-la, ou rebaixá-la, promovê-la, enfim. A gente já teve episódios dessa forma, a empresa não enviou os relatórios, e infelizmente ela acabou sendo rebaixada. Isso gerou um tremendo mal-estar, mas eu tive que dar essa explicação. Assim, a gente não tem como garantir um posicionamento como líder de mercado de alguém que eu não sei nenhum projeto que está trabalhando, entende? Ou não tem como garantir que está nessa posição. Então, é um risco o não envio. Né? E o envio perfeito. dá uma possibilidade mais robusta para que a empresa seja promovida ou Uhum. até mesmo incluída no ranking. Ainda até nesse link, o Paulo acabou de perguntar aqui, com quem podemos falar para tratar de publicidade ou colunas patrocinadas? Aí a gente tem o nosso time comercial, isso é bem importante de falar. Nós do time editorial, nós não participamos em hipótese alguma de qualquer reunião comercial. A gente parte do princípio que eu não posso ser comissionado por alguma empresa que eu mesmo estou avaliando. Então, isso traz um conflito. Então, para a gente é totalmente fechado, totalmente um Chinese wall bastante consistente entre o time comercial e o time editorial. Então, a gente tem um time
comercial que está à disposição aí para falar com vocês. E aí o time editorial a gente fica com a parte da pesquisa e de produção de conteúdo. Para aplicar para o ranking é comigo mesmo. Qualquer coisa pode deixar meu e-mail aí na descrição do vídeo, enfim, na legenda quando for para o ar. Uhum. E para comercial eu posso colocar aqui o contato do time comercial também. Perfeito. A Gisley está aqui perguntando como que a gente se informa mais sobre eventos, oportunidades, se tem algum canal, quais os canais, né, que vocês usam, se tem newsletter. Sim, a gente tem a newsletter, que a gente dispara as nossas novidades, a gente publica tudo no Decisor Brasil, decisor.brasil.com.br, que é o nosso site brasileiro, e no nosso LinkedIn. Também toda a nossa movimentação sempre sai nesses três canais, na nossa newsletter, no Decisor Brasil e no LinkedIn. No próprio site Decisor Brasil tem um espaço lá para vocês se inscreverem na nossa newsletter. Então, você pode entrar lá e fazerem a inscrição, que aí a gente sempre anuncia nossos próximos passos. Imagino que lá também tenha, então, um contato para o comercial, como você tinha falado. Sim, sim, sim. Perfeito. A Lilian falou aqui que não trabalha na área jurídica, mas que achou muito interessante. Na localização, o ranking é feito por receita, lucro, produtividade, etc. No caso de vocês, o critério é a opinião em relação à qualidade, prazo, custos das entregas? Isso, são esses quatro. Ah, maravilha. Tá o meu e-mail aí no chat. A gente faz o comparativo com base nesses quatro pilares, né? Complexidade, relevância econômica, volume dos casos apresentados no formulário, referenciais de mercado, seja de clientes ou de pares, e dados que a gente levanta. Então, assim, qualidade, prazos, custos. Custos a gente nem tanto, tá? Porque custo é da precificação de cada empresa, isso também não interfere substancialmente, né, no ranqueamento da empresa. Mas se um cliente questiona qualidade ou prazo, isso já confronta um pouco o que está apresentado no formulário. Ah, eu tenho tanto de volume, entrego tanto em tanto tempo, e aí os clientes falam, eles entregam com qualidade baixa. Então, eu já consigo confrontar, sendo que um outro player deu um volume talvez equivalente, mas teve comentários mais positivos. Então, eu sei quem eu coloco mais para cima e quem eu coloco mais para o meio da tabela, ou quem eu sequer coloco na tabela. Então, tem esses. Não é puramente receita e lucro, né, faturamento, por assim dizer. A gente não coloca só dados quantitativos, né, matematicamente falando. Então, a gente faz um cruzamento entre dados quali e quanti para que a gente faça esse comparativo efetivamente. Eita. Eu imagino que quando as pessoas também assistirem à gravação, vão surgir novas dúvidas. Assim, Normal. podemos entrar em contato com você, como é que a gente faz? Perfeito, pode me chamar no e-mail, quem quiser pode me chamar no meu LinkedIn também, eu sempre respondo. Como jornalista, eu acabei aprendendo a... Deixa eu achar no LinkedIn que eu coloco aqui no Ah, chat. perfeito. Ela está sempre disponível Tanto em o qualquer canal. site quanto o seu contato já estão aqui no chat. Beleza. Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Gente, ficou mais alguma dúvida? Não, só para falar que depois no vídeo, quando a gente for colocar, né, a gente vai editar, vai colocar tanto o seu e-mail quanto o link do LinkedIn lá na legenda, e aí Ah, vai legal. aparecer lá para o pessoal. Perfeito. Beleza. Acho Então, que não tem aproveitar, ó, mais enquanto isso, dúvidas. enquanto a lista aqui. Aqui também eu coloquei o e-mail do Bruno Araújo, que é o nosso head comercial, que aí essas partes comerciais vocês dialogam diretamente com ele, que ele é a pessoa responsável por direcionar todos os esforços comerciais da empresa. Perfeito. Beleza. Maravilha, pessoal. Agradeço, Júlia, todo o time da Blaze. Agradecer a audiência da turma que ficou aí com a gente, ouvindo um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos nossos processos. Fico no aguardo aí da submissão de vocês, do formulário de vocês. O formulário de tradução jurídica e financeira, eu tenho que lembrar agora quais são os prazos. Mas, salvo engano, é bem mais para frente. É que a gente tem cerca de 150 rankings. Nossa, para vocês terem a mão, não tenho todos de cabeça. Mas
Se não me engano, de tradução financeira, a gente vai lançar o formulário agora em abril. Mas aí eu confirmo e a gente vai publicar certinho nas nossas redes sociais, no nosso site. E aí vocês ficam no aguardo do formulário de inscrição de vocês. Perfeito. Obrigada, Murilo. Obrigada por esclarecer também todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço. Paulo quer finalizar com alguma coisa? Não, Já não. aviso que tudo vai estar na legenda para quem vai assistir gravado, todos os contatos. Então, acho que é isso, gente. Obrigado, Danilo. Obrigado, Tchau, gente. Uma obrigada. boa Beijo, tarde. obrigada. Tchau, Ótimo, tchau. tá? Tchau. Tchauzinho.